Olá pessoal, mais uma vez aqui Leandro Marco da General Tech de Uberaba, Minas Gerais, com você no canal Oficina do Saber, no curso Como Testar. Aula 1, nós vamos falar de unidades de medida. Lembrando você novamente, assista às aulas de metrologia aplicada no canal Oficina do Saber, pois aqui nós vamos fazer um rápido apanhado de todas essas unidades de medida, para que você possa entender o funcionamento de cada sensor no sistema de funcionamento do veículo, ok? Então vamos lá, unidades de medida, metrologia aplicada. Iremos neste capítulo aqui reciclar os conhecimentos e um exemplo aqui que vemos muito quando nós falamos de medir depressão, ou seja, pressão negativa, vem muito resultado aí de mmHg, que é milímetro de mercúrio, é uma pressão negativa. E onde nós trabalhamos com isso lá no carro? Sensor MAP. O sensor MAP ele usa essa informação e muitas vezes está lá no scanner ou na tela de algum outro equipamento que você possa estar usando para diagnóstico essa informação e você não tem noção do que está ali dando. E às vezes o seu ajudante, o seu colaborador aí na oficina se perde por falta de um conhecimento básico que aqui no canal Oficina do Saber nós vamos estar levando até você para que possa aperfeiçoar a sua equipe, ok? Vamos lá, unidades de medidas, a massa. Massa ocupa espaço. Então nós temos a medida de massa. Nós vemos muito falar aí de tonelada, quilo, grama, miligrama. Aqui nós temos uma tabela, né, de conversão. Então você começa o grama e ele fica como se fosse a unidade zero aqui. Então acima você vai grama, degrama, hectograma, quilograma. E aqui você começa a descer até o miligrama, ok? A unidade, densidade do ar. Nós trabalhamos com densidade do ar. Onde nós vamos pegar isso? Sensor MAF. O MAF ele mede o fluxo de ar e mede a densidade dele. A densidade é a massa do ar. Então quando você fala que está turbinando um veículo, pegou o carro turbinado e colocou o intercooler. Por que se coloca intercooler lá no carro turbinado? Porque ele vai resfriar o ar que vai entrar para a câmara de combustão. E quando ele resfria o ar, o que acontece? Ele aumenta a densidade do ar, ele aumenta a massa de ar, a quantidade de ar que passa para dentro do motor, ok? Então nós trabalhamos, essa é a fórmula, para chegarmos à unidade de densidade do ar. Lá no veículo você não vai precisar realizar essa fórmula, porque na engenharia, lá quando os engenheiros da MTE estão projetando os sensores, eles já fizeram esse cálculo. Agora você vai trabalhar com o resultado. Agora você só precisa estar atento o quê? Quando o sensor me dizer que a densidade do ar, ela está fora, eu estou entendendo o quê? Que a massa de ar que está entrando nesse veículo está fora de padrão. Então vai prejudicar o funcionamento dele. Vazão. O que é vazão? Muitas vezes confundimos vazão com pressão. Vazão é a quantidade que sai, que passa por um duto ou que vai sair da caixa d'água. Vamos lembrar de uma torneira abrindo, a quantidade de água que sai. Num cano de meia vai sair uma quantidade de vazão, um cano de 3/4 vai ser diferente. Quando eu estou falando de massa de ar, o que acontece comigo? Eu vou estar falando da vazão de ar para esse motor, tá certo? O que vai entrar pelo filtro de ar, vai passar pelo corpo de borboleta, entrar ali no conjunto de admissão para ir para as válvulas e para ir para o cilindro. Então eu preciso saber qual que é a vazão de ar para esse veículo. Então eu tenho a vazão, ela pode ser definida como sendo a quantidade volumétrica ou mássica do ar, do fluido que se escoa, ou vazão volumétrica definida como sendo o conjunto, a quantidade em volume que escoa através de certa seção. Então, quando eu pego um veículo que está acusando sensor MAF ou MAP, e eu chego lá, ele está com um filtro de ar adaptado, um filtro de ar esportivo, eu mudei essa vazão, eu mudei a densidade de ar. Quando eu altero, eu tenho que trocar uma mangueira ali, que é o duto do filtro de ar, aquela mangueira que sai do filtro e vai até entrar no TBI.
e eu pego essa mangueira e coloco de um veículo diferente, né, eu mudo o corpo de borboleta, por exemplo, já aconteceu muito em consultorias, chegamos lá, alguém tem adaptado o corpo de borboleta do Gol no Golf. O veículo está ruim para andar, o veículo está gastão, o veículo está cheio de problema, porque eu apliquei uma peça errada, eu mudei a vazão volumétrica do ar para dentro desse motor. Essa é a fórmula de cálculo e nós não precisamos aqui trabalhar, ficar calculando, porque isso já foi feito na construção do sensor. Porém, nós, como reparadores, temos que ter conhecimento dela, ok? A vazão mássica, né? Porque a vazão de massa, ela é definida como sendo a quantidade de massa de um fluido que escoa através de certa seção. A fórmula aqui já muda. Atente-se a uma coisa, tanto a vazão mássica quanto a vazão volumétrica. Esse fator é o fator de tempo. Ele estará sempre sendo medido. Se você for usar qualquer equipamento para medir, ele vai te dar lá milímetros por segundo, ou metros por segundo, ou milissegundos. Ele vai estar te dando uma medida de tempo que foi programado no software, né, da central deste veículo para aquele funcionamento. Então, quando eu altero o filtro de ar, que eu altero o duto de ar, eu altero a vazão, o tempo vai ser o mesmo? Talvez não. Porque o filtro de ar esportivo, ele é menos preso, ele é mais solto, ele vai acelerar a velocidade e isso vai me dar um problema. Quando eu altero o escapamento, se eu mudo o escapamento, eu tiro o escapamento do veículo e coloco um veículo com escapamento esportivo, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento de vazão dos gases de escape e automaticamente eu vou estar alterando o trabalho da sonda. E vou trocar sonda lambda e o defeito não é sonda, o problema está no problema de vazão. Então eu tenho que ter esse cálculo. Tá certo? Vamos ao próximo item, volume. O volume, Sistema Internacional de Medidas, o SI, é o metro cúbico, sendo que um metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Tá certo? É a fórmula que foi usada para definir o volume. Então eu tenho um cubo, eu multiplico os três lados, né? O lado e versus os dois lados e versus a altura e vou ter ali um metro cúbico. Onde estamos trabalhando com esse volume na manutenção automotiva? Massa de ar, sensor MAF. Vazão de combustível da eletrobomba, bomba de combustível. Volume do cilindro do motor. Eu vou calcular a cilindrada do motor, eu preciso calcular o volume do cilindro. O motor foi por uma retífica. Ele tinha determinado por fábrica, né, um certo volume para funcionamento, para determinar a cilindrada. Aconteceu muito em um tempo que o pessoal mudava o motor CHT de 1.0 para um motor 1.6 usando apenas o kit de pistão e fazia retífica do bloco, porém a biela era mantida original, o eixo original, mudava apenas ali os pistões e os anéis. E a medida do cilindro mudava o volume, não dava 1.6 e era acima de 1.0, ele ficava entre 1.3 e 1.4. Muitos veículos tiveram problemas. Por quê? Porque o MAP foi programado na central que ele iria trabalhar com um volume de ar, com uma densidade, e agora havia sido alterado. Então o vácuo gerado pelo motor, para que você possa entender, se pegarmos uma seringa, né, seringa de injeção e puxar essa seringa e tampar, aqui você está gerando vácuo, ele está puxando o seu dedo e gerando vácuo. É o que o cilindro faz, quando o pistão desce, ele gera vácuo. É aí que o MAP funciona. Então quando você altera as medidas desse cilindro, você altera o volume de vácuo também que foi gerado. E o que vai acontecer? A central não foi preparada, não foi remapeada, vamos ter um funcionamento errôneo do veículo. Então aqui nós temos uma tabela, litro, mililitro, centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, né, a tabela para que você possa conhecer. Esse material vai estar disponível para você no final do curso. Instrumentos de medição são escalas em sistema métrico, né, régua, e dependendo do estado da matéria, líquida ou sólida, cilíndrica ou quadrada, para a gente poder medir aí o volume, ok? Pressão. Agora volta aqui, pressão, às vezes as pessoas confundem com vazão.
Vazão é o que sai, pressão é o que empurra. Então, quando você pega a sua mão e pressiona empurrando a outra, você está gerando uma força empurrando, ou se eu empurrar esta mesa, você está gerando pressão. A força de arraste é a pressão. Então, ela é calculada, né, sobre a força sobre a área. Então, se eu tenho a palma da minha mão pressionada contra essa mesa, eu tenho uma pressão, coloquei as duas mãos, eu tenho outra pressão. E vazão? Vazão, o que vai acontecer é o movimento dessa mesa, é a saída, é o deslocamento. Então nós temos que ter cuidado com pressão quando nós falamos aqui de funcionamento do veículo, principalmente sistema de injeção eletrônica. Tudo tem que estar dentro dos parâmetros determinados pelo fabricante. Então, o fabricante determinou que aquele carro com motor 1.0, 3 cilindros, vai ter X de pressão de cilindro. Ele vai ter também, com essa pressão, ele vai gerar o quê? Ele vai gerar a pressão negativa, o vácuo de X quantidade de vácuo. Então, o sensor MAP dele vai trabalhar dentro daquela medida. A central vai entender aquela medida. Mas e se eu altero? O veículo começa a ter um mau funcionamento. Então é preciso estar atento a essas unidades de medida. Pressão positiva e pressão negativa. Afinal, o que é isso? Positiva, quando eu empurro, quando exerço força, é o que a bomba faz. Negativa, vamos lembrar do ar-condicionado? Bomba de vácuo. Puxando e gerando vácuo, né, para o sistema, é como se estivesse tentando fechar. O vácuo, você pega um recipiente, puxa uma sacola, você fecha ela. Uma carne embalada a vácuo, ela foi colocada numa máquina que foi tirando o ar e a sacola foi fechando, pressionando a carne para conservar. Há poucos dias houve uma reportagem a respeito do mistério da Sibéria, né? Os vagões de trem que encolhem o cilindro, ele fecha. Foram descobrir porque a pressão negativa do gelo, quando esfriava, puxava o tanque e amassava o tanque como se fosse algo misterioso. Foram pesquisar e identificar a pressão negativa. Aqui existe uma tabela que depois você pode baixar para você ter noção das quantidades de pressão que existe em cada medida. Ok? Então, pressão negativa quando eu estou puxando, positivo quando empurro. Então, negativo é conhecido como vácuo. Temperatura, outro fator muito importante. A unidade de medida de temperatura. O que é a definição de temperatura? É o estado de agitação das moléculas que compõem o corpo analisado. Falando assim, nós estamos muito técnico, muito científico. Mas a temperatura é quando muda, é a sensibilidade térmica. Hoje está mais quente, hoje está mais frio, hoje está ameno. No veículo, nós temos que lembrar que temperatura é um fator para controle de queima. Nós falamos que o motor de combustão interna, ele é uma máquina térmica, tá? Ele é uma máquina térmica. E esta máquina térmica, ela tem que trabalhar dentro de uma determinada temperatura. Se eu altero os fatores de temperatura de um veículo, eu vou alterar o funcionamento dele. Então eu vou ter algum veículo que pode estar consumindo mais combustível e troca-se bico, troca-se bomba de combustível, troca-se vela, troca-se cabo, troca-se bobina e não resolve. E o problema estava onde? Na temperatura. Era comum no passado, alguns reparadores no passado, retirar a válvula termostática dos veículos. E alguns ainda diziam, não, isso não faz falta. Para quê? Pode tirar e jogar fora, isso faz falta, você só roda dentro da rua. Nos carros carburados, ele tirava, o carro também continuava gastando mais, ele aumentava o consumo, não era tão perceptível quanto no carro em injeção eletrônica. Porém, ele não apresentava defeito. Por que ele não apresentava defeito? Porque ele não era monitorado a temperatura desse veículo. E hoje você tira uma válvula termostática de um carro atual, de um carro aí vou pegar de 2000 para cima, injeção eletrônica, né? Tinha aí 93, já começou a injeção eletrônica, mas 2000 para cima você tira a válvula termostática e a primeira coisa que o cliente vai sentir é o bolso, porque o carro dele agora ele começa a consumir mais combustível. Esses dias em uma consultoria, eu fui chamado para analisar uma sonda lambda de um Honda Fit, que conforme foi nos passado,
O veículo pegava a estrada, acendia a luz, acusava a sonda. E o reparador trocou a sonda. E o cliente pega o carro, pega a estrada, novamente o mesmo defeito. Aí vem a questão: a sonda não tem defeito ou tem defeito? O reparador nos liga, por sermos parceiros da MTE, para ir lá prestar uma assessoria técnica para ele. Olha, eu coloquei a sonda aqui, a sonda não funciona. Cheguei lá, o defeito não era sonda, o defeito era temperatura. O carro estava com válvula termostática aplicada errada, ele estava trabalhando frio, ele pegava a estrada, ele caía muito a temperatura. Se ele cai temperatura, ele vai alterar quem? O tempo de injeção, o tempo que o bico fica aberto. Vai injetar mais, injetava mais, a central ela calcula o que você pisa no acelerador, a velocidade que o sensor de velocidade manda para ela, a massa de ar e o volume de ar que passa pelo duto, e ela faz um cálculo matemático de tudo isso e diz: precisa abrir o bico em tantos metros por segundo. E você vai lá, né, como reparador, e retira a válvula termostática. E esse veículo faz o que? Ele vai gelar ou coloca uma válvula termostática de aplicação errada. Nesse caso é um Fit Flex. A válvula termostática dele é uma válvula de 82 graus. Uma válvula mais alta. E ele estava com uma de 72. É errada. Então colocou-se apenas a válvula termostática e resolveu o problema do veículo. O defeito não era sonda, era válvula termostática de aplicação errada. Então nós temos que estar atento a essa unidade de medida de temperatura, para que tenha uma economia, para que tenha um funcionamento correto, e não venhamos ter um diagnóstico errado, porque simplesmente na tela do scanner, um DTC, um código de defeito, me disse que a sonda estava falhando, ou que o MAP estava falhando. Nenhuma retífica mal feita vai mudar o volume e a central vai entender que a depressão, né, ou seja, a pressão negativa do MAP está medindo errado. Como o código de defeito, ela vai dizer que é uma falha no funcionamento do MAP. O código de defeito, ele não diz para nós que o MAP está queimado, ele diz para nós que há uma falha no funcionamento ligado ao setor que ele comanda. Então nós temos que conferir tudo, temos que conferir vazão de cilindro, temos que conferir, né, o vácuo que está se gerando, se não está tendo entrada de ar falsa, se não está entupido, se não é fio de ar entupido. Tudo isso vai afetar se o corpo de borboleta não está aplicado errado, para que não possamos assim mudar o funcionamento do veículo. E tempo. Tudo trabalha, somando todos os detalhes, o tempo. Nós temos aí 1 segundo, milissegundo, microsegundo, nanosegundo, picosegundo. Trabalhamos muito com milissegundo, né? O tempo de resposta dos sensores trabalha em milissegundo, metros por segundo, porque é muito rápido a leitura, muito rápido o feedback. E agora nos veículos novos com sonda AF e sonda banda larga, é mais complicado. Então você tem que estar atento aos testes que serão feitos, de como testar cada componente. Para quê? Para que eu não traga um diagnóstico para o meu cliente e esse diagnóstico venha trazer para ele um prejuízo. Pede-se para comprar há poucos dias, eu troquei a sonda lambda de um Mini Cooper. Não estava achando no mercado, segundo o cliente, e foi pedir na Alemanha. Quase R$3.000. Falando poucos dias, mas já tem mais de 6 meses. Ele comprou, ele fez a encomenda dela. Então por que isso? Porque uma sonda lambda foi condenada e alguém passou para ele, ele pediu. Quando eu fui olhar o carro, o defeito não era sonda. O carro havia sido feito um outro serviço no carro, uma aplicação errada de filtro de ar, mudou a massa de ar, o MAP estava trabalhando errado. Então, quando o scanner me dá uma leitura, eu preciso observar se todas as leituras estão dentro do parâmetro e fazer todos os testes. E a intenção desse treinamento aqui no canal Oficina do Saber é te deixar com uma noção ou praticamente apto a diagnosticar corretamente, para que não traga prejuízo para a sua oficina e nem para o seu cliente, mas que você venha ganhar com qualidade. Ok? Nós vamos depois, na próxima aula, na aula 2, nós vamos falar de grandezas elétricas e aguardamos você aqui no canal Oficina do Saber.